Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia não vê a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos corrigir as páginas 61, 67 a 70. Vamos lá para 61, né? O que eu estudei. Bem, a gente estudou crônica, né? Crônica, ela tem como objetivo, né, tratar de fatos, né, do cotidiano, pelo ponto de vista, né, e subjetividade do autor. A depender, né, de uma intencionalidade, né, ela pode apresentar humor, né? As crônicas geralmente contêm traços linguísticos, né, de informalidade e pode ser publicadas em livros, jornais e revistas, né? E em sites, né, e blogs da internet. Também a gente estudou o regulamento, né, que é um conjunto de regras, né, criadas com o objetivo de instruir. Também, né, estudamos, né, o predicado. E quando o predicado, né, de uma oração não se relaciona a nenhum ser, né, ou seja, a oração é constituída apenas de predicado, temos uma oração sem sujeito. E nesse tipo de oração empregamos os verbos impessoais. Também vimos, né, que quando não é possível saber quem praticou a ação, né, expressa por um verbo em uma oração, temos um sujeito indeterminado. E as estruturas, né, possíveis para uma oração com esse tipo de sujeito são verbos na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o verbo na terceira pessoa do plural. E quando usamos, né, palavras e expressões amenas e suaves, né, para expressar algo desagradável, doloroso ou chocante, empregamos uma figura de linguagem eufemismo, né? E quando nos expressamos com exagero intencional, a fim de impressionar o leitor ou ouvinte, empregamos uma figura de linguagem chamada hipérbole. E quando intencionalmente nos expressamos de modo contrário ou diverso do que realmente gostaríamos com a intenção de criticar, censurar ou ridicularizar algo, né, ou alguém ou algum comportamento, empregamos uma figura de linguagem chamada ironia. Agora vamos para a página 67, questão 1, de interpretação escrita. Dom Quixote acredita tanto que é um cavalheiro andante que a todo momento procura comportar-se como tal. Sublinhe no texto um trecho que indique isso. Bem, a tia sublinhou aqui, né, algumas respostas no texto, certo? Aqui algumas sugestões. Se você colocou algumas dessas, está correto. Tem aqui no último parágrafo da página 65, né? Quando começa, vamos para Porto Lápis, né? Também temos aqui na página 66, ó, 2 exemplos. No quarto parágrafo, né? E no último parágrafo, bem no finalzinho, certo? Agora, questão 2. Para Dom Quixote, um autêntico cavalheiro precisava ter determinadas características. Releia o texto e tente identificar por meio das falas e ações dele, né, algumas dessas características. Bem, de acordo com o texto, né, ele dizia muito, né, que os cavalheiros, né, eles deveriam ser valentes, né, corajosos, audacioso e ágil, né, pelo que ele fazia, né, a gente pode perceber que os cavaleiros, para ele, tinham que ter essas características. 3. Embora fossem muito amigos, Dom Quixote e Sancho Panza eram muito diferentes. Assinale D nas características de Dom Quixote e S nas características de Sancho Panza. Quem era o sonhador insensato?
Dom Quixote, né? E o realista e sensato, o Sancho Panza. Página 68, questão 4. Relê o primeiro parágrafo do texto. Letra A. Qual é o local desse trecho do romance? Bem, estava em um grande campo, com moinhos de vento. B. Como Dom Quixote enxergava os moinhos? Ele enxergava os moinhos como gigantes, C. Sancho Panza procura fazer Dom Quixote enxergar a verdade, mas este em nenhum momento lhe dá ouvidos. Por que Dom Quixote age dessa maneira? Bem, é porque ele acreditava nas histórias que inventava, influenciado pelos romances de cavalaria. Sonhava viver as mesmas aventuras que os cavaleiros, imaginando que assim seria um deles. Questão 5. O que Dom Quixote resolveu fazer em relação aos moinhos de vento? Ele resolveu atacar os moinhos com uma lança e, com o impacto, ele foi atirado à distância. 6. O que Dom Quixote respondeu para Sancho Panza quando este disse ao amigo que o tinha avisado que se tratava de moinhos e não de gigantes? Dom Quixote afirmou que são os azares da guerra, que antes eram gigantes e se transformaram em moinhos, e acreditava ser uma picardia de Frestão. 7. O que Dom Quixote decidiu fazer após essa batalha contra os moinhos? Bem, ele decidiu ir para o Porto Lápice atrás de novas aventuras, a última opção. Página 69, questão 8. Veja a seguir como os personagens principais de uma história podem ser classificados, como heróis, vilão e anti-herói. De acordo com as informações acima, como Dom Quixote pode ser classificado? Justifique sua resposta. Bem, o Dom Quixote ele poderia ser classificado como um anti-herói, pois, embora ele cometa erros, ele é altruísta, porque imagina que está protegendo as pessoas com suas ações. Então, ele pode ser classificado como anti-herói. 9. Que tipo de discurso predomina nesse texto? Assinale a alternativa correta. Bem, é o discurso direto, porque a gente pode perceber, que esse texto ele é composto por falas diretas, dos personagens, tem até outra versão. Aí que sinal de pontuação introduz as falas dos personagens nesse tipo de discurso, que acabou de falar, que é outra versão. Questão 10. Relê alguns trechos do texto e assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O registro empregado no texto é predominantemente informal, pois são empregadas palavras e expressões mais comuns? Falso, O registro empregado no texto é predominantemente formal, pois são empregadas palavras e expressões mais rebuscadas? Verdadeiro, A expressão vossa mercê é um pronome de tratamento que indica formalidade? Verdadeiro, O uso do pronome de tratamento vossa mercê indica a relação de proximidade e informalidade entre os personagens? Falso, Página 70, questão 11. Observe os adjetivos em destaque no seguinte trecho do romance. O que Dom Quixote sugere em relação à aventura que acreditava estar vivenciando ao empregar esses adjetivos? Insolente, feroz e desigual. Bem, esse emprego desses adjetivos sugere a ideia de perigo em relação às aventuras. Questão 11. Com que sentido as aspas foram empregadas no trecho a seguir? Assinale a alternativa correta.
Bem, ó, foi para indicar, né, que não se trata realmente de um inimigo. É por isso que foi colocado o inimigo entre aspas, certo? Então, meus amores, viu? Essa foi a nossa correção. Corrige direitinho. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui pelo WhatsApp. E não esqueça de comentar o vídeo aí abaixo e também não esqueça de mandar a foto da correção. Beijos e até mais.